Subiu para quase 8.000 o número de pessoas que precisaram deixar as suas casas por conta das chuvas intensas que atingem o Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira. O número de municípios com registros de danos também aumentou, passando de 107 para 121. Até o momento, 3 mortes foram confirmadas e uma pessoa segue desaparecida. E para falarmos mais sobre essa catástrofe, nós vamos conversar agora com a deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Deputada, boa noite, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite, Nelson. Em primeiro lugar, eu quero aqui prestar os meus sentimentos às famílias das vítimas dessa tragédia aqui em Praia Grande, Santa Catarina, muito próximo aqui ao Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando aí, muito consternados, né, isso tudo que aconteceu. E em relação aqui ao Rio Grande do Sul, mais uma vez, né, praticamente um ano após a grande enchente que nós tivemos no ano passado, o estado enfrenta de novo uma situação, né, de alagamento em muitas cidades. Eu estava conferindo agora, os dados do governo do estado são 125 municípios, né, que foram diretamente afetados. E, infelizmente, como tu bem mencionou aí, tivemos 3 mortes já confirmadas e uma pessoa desaparecida. É muito complicado, né, viver mais uma vez essa situação, mais uma vez as pessoas tendo que muitas delas sair das suas casas. Muito do que foi prometido no ano passado em relação, por exemplo, a recursos, né, para quem foi atingido, esse recurso ainda não chegou. A compra assistida, por exemplo, de pessoas que precisam sair das suas casas, deixar as suas casas e ir para outro lugar, ela é muito lenta, é um processo muito lento, um processo muito burocrático e muitas vezes acaba impedindo não só a relocação dessas famílias, mas também, como um exemplo, aqui de Porto Alegre, a construção, por exemplo, do dique Sarandi. Com a alta do rio, o dique Sarandi, no pedaço que a obra conseguiu avançar e conseguiu ser concluída, ele tinha ali uma distância de mais de 3 metros, né, para que a água pudesse ultrapassar o dique. E onde a obra foi paralisada por uma decisão judicial que mandou interromper a obra, porque 3 casas, né, 3 famílias ainda estavam na área que precisavam ser realocadas para que a obra pudesse prosseguir, essa distância aí desse dique estava muito menor e era um ponto de alerta muito importante. Então, a gente está passando aí por um momento delicado, nesse ano, né, que passou, as prefeituras fizeram um esforço muito grande, um esforço concentrado para limpeza, para manutenção, por exemplo, e ampliação dos sistemas, né, de proteção. O volume de chuva, mais uma vez, foi um volume muito alto, e a gente sabe que o desassoreamento dos rios, que a desburocratização para alguns processos, ele precisa ser acelerado, porque senão, ano após ano, nós vamos enfrentar esses problemas e ver cenas tristes demais como essas aí se repetindo aqui no nosso estado. Professor, eu vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas, os nossos comentaristas. Quem vai te fazer a próxima pergunta é o professor Manuel Furriela. Oi, boa noite, deputada. Realmente acho que é importante, neste momento, além de propriamente socorrer as vítimas, né, há uma mobilização nesse sentido, que haja efetivamente um plano para evitar esses desastres. A gente sabe também que com as mudanças climáticas houve toda uma alteração na geografia, na redistribuição dos cursos dos rios, houve uma alteração substancial naquilo que se espera propriamente que vai vir nos desastres, né? A gente teve no ano passado principalmente esse tipo de alerta. Eu queria saber se os parlamentares, aí falando propriamente da senhora e de conjunto de colegas, organizaram um plano para apresentar propostas tanto ao governo federal quanto ao governo do estado, ao governador do estado, para que seja executado algo eficiente para que a gente evite novamente um cenário de descalabro como esse.
Manuel, nós temos uma comissão externa na Câmara que é composta por todos os parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul. Nós entendemos a gravidade do que está acontecendo. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2023 a gente já enfrentou uma enchente aqui no estado que devastou os municípios da região do Vale do Taquari. Mussum, por exemplo, foi um município que foi extremamente atingido. Não só as residências, mas o comércio inteiro. O rio, ao invés de fazer a curva, ele passou no meio do município, acabando com o comércio local, com o centro do município. Imagina um município pequeno, indústria, fábricas que tinham lá, tudo absolutamente devastado. O município conseguiu se reerguer, não só com a ajuda do governo, porque, como eu disse antes, ela acaba sendo muito lenta, muito burocrática e demora muito para chegar, mas numa grande mobilização que a gente teve aqui da iniciativa privada e muitas vezes das empresas que tinham plantas, né, ou que ainda tem plantas nesses municípios, que conseguiram fazer os investimentos necessários para poder garantir emprego e renda para aquela população. Em 2024, nós tivemos, mais uma vez, uma enchente que atingiu 96% dos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Foi algo nunca antes visto aqui no nosso estado. O impacto foi muito grande. Em alguns municípios, mais uma vez, destruído absolutamente tudo. Outros que não tinham sido atingidos na enchente de setembro de 2023 foram atingidos na enchente de maio do ano passado. Mais uma vez se reconstruíram e se entendeu naquele momento que precisava que os governos executivos, principalmente, né, o executivo municipal, estadual e o governo federal, criar plano, porque muitas vezes esses projetos, esses planos de ação, eles não podem ser criados dentro do Poder Legislativo, porque nós não podemos dar ordem para o Poder Executivo. O que nós tentamos ajudar e viabilizar muitas vezes é recurso de emenda, por exemplo, que é muito importante que chegue nesse momento lá naquele município, através de máquina, através de recurso para custeio, para investimento, que vá até a prefeitura para que o governo municipal consiga colocar em prática aquele projeto que já foi previamente aprovado, feito. Então, nós, como no trabalho dessa comissão, eu vou falar mais no âmbito da comissão do que individualmente o parlamentar, porque a comissão tem feito um trabalho de muita cobrança e não afrouxou em nenhum momento as suas atividades, porque a gente sabia que isso ia acontecer. Os rios estão claramente assoreados. De Porto Alegre, por exemplo, se tu consegue ir em alguns locais mais altos, em prédios ou públicos ou residenciais no centro da cidade, você consegue ver a olho nu ilhas novas que foram formadas no Guaíba, podendo muitas vezes até acessar estas ilhas. Então, precisa ter um encontro, uma congruência de interesses também de todos os poderes, poder judiciário, que inclui o Ministério Público, o Poder Executivo e o Poder Legislativo dentro das limitações das suas atribuições, porque nós cobramos muitas vezes tem o recurso, e aí agora, como eu disse ali na construção de um dique, numa região que é uma região sensível de Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre, que foi dada uma ordem de interrupção da obra por um juiz, porque não se conseguiu ainda fazer a remoção de famílias. Essas famílias que vivem em áreas que já eram consideradas áreas de risco, e muitas vezes elas eram... a ação sobre a remoção dessas famílias não era feita com tanto acerto, até porque a gente sabe que tem alas e ideologias políticas que defendem que essas pessoas permaneçam ali naqueles locais, evitando e dificultando a sua remoção pelo poder público, que acabam tornando cada vez mais difíceis e mais lentas as ações que precisam ser feitas. Perfeito. Deputado, eu quero aproveitar a sua presença conosco aqui no Jornal Jovem Pan, falar de um outro assunto também de interesse aí nacional, que é justamente a CPMI do INSS.
E agora a gente tem a expectativa das indicações dos partidos para a composição dessa CPMI. Gostaria da sua análise a respeito do que esperar dessa composição. Você tem interesse em participar? Tem conversado com os líderes partidários do Cidadania em relação a isso? Como é que você projeta a composição da CPMI do INSS? Olha, eu acredito que fui uma das primeiras parlamentares a assinar a CPMI. Tenho, obviamente, muito interesse, não sei se nós vamos conseguir, né, espaço, por conta até do tamanho do partido, do número de parlamentares no partido, mas eu quero dizer que é extremamente importante essa CPMI para que a gente possa aprofundar a investigação sobre esse grande escândalo de corrupção, roubo bilionário a aposentados e pensionistas no nosso país. Sem desconsiderar o trabalho que já está sendo feito pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, mas eu acredito que o Congresso Nacional consiga somar esforços para que a gente possa entrar dentro das entranhas desse grande esquema de corrupção e poder identificar os culpados e, como eu digo, sempre doa a quem doer. A gente sabe que o esquema, né, não começou agora nesse governo, mas se agravou muito, ele ampliou muito nos 2 últimos anos. O governo fez um esforço muito grande através da Gleisi Hoffmann para tentar evitar de qualquer maneira que a CPI fosse instalada. O que me chamou a atenção também foi que aproximadamente uma semana atrás, o governo que disse que cobriria, que iria ressarcir os advogados, mesmo que para os aposentados, perdão, mesmo que para isso fosse utilizar recurso público, e aí aqui eu quero deixar a minha manifestação contrária em relação à utilização do recurso público. Eu acho que primeiramente deve ser feito isso, porque é urgente que esses idosos, né, sejam ressarcidos, mas que se busque os culpados e o patrimônio que foi construído através desse grande esquema de corrupção para devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Perfeito. A gente não pode achar que vai ressarcir os aposentados com dinheiro público e que vai ficar tudo bem, porque não existe o dinheiro público, existe dinheiro nosso, dinheiro do pagador de impostos. E aí me surpreendeu o governo pedir a suspensão das ações ao STF. Pedir que o STF suspenda as ações destes aposentados ou pensionistas que buscam no governo federal o ressarcimento, sendo que o próprio governo, através da ministra Simone Tebet, disse que faria esse ressarcimento. A gente vê uma grande mobilização do governo para que essa CPI não saísse, para barrar a CPI. Nenhum deputado do Partido dos Trabalhadores assinou, mesmo colocando a responsabilidade no governo anterior. Então eu vejo que, se é a responsabilidade do governo anterior, eles deveriam ser os primeiros a assinar a CPI e a gente poder, com os mecanismos que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem, por exemplo, de convocar autoridades, de pedir quebra de sigilo, de tornar transparente alguns atos, deveriam estar mais envolvidos em poder buscar, né, a identificação dos responsáveis e principalmente a punição. Perfeito. A gente tem o tempo apertado aqui, deputada, mas dá tempo de mais uma rápida pergunta que será feita pelo Diego Tavares. Deputada, boa noite. E apesar da circunstância, com essa crise no Rio Grande do Sul, é um prazer falar com você aqui no Jornal Jovem Pan. Deputada, a senhora não teme que essa CPMI do INSS possa repetir aquilo que aconteceu com a CPMI do 8 de janeiro, naquele contexto no qual inicialmente a base do governo foi contrária à CPMI, depois virou a chave e passou a ser extremamente favorável, e o resultado da CPMI acabou tendo um efeito contrário daquilo que se esperava? Você não teme que esse expediente político, diante de todo esse contexto de espetacularização da política que se vive, possa ter um efeito reverso e, ao invés de encontrar os culpados, acabar inocentando, de certa forma, esses culpados? Diego, eu acho que é importante a gente pensar esse contexto também. Inclusive, eu tive uma oportunidade, um debate com um deputado do PT que levantou exatamente isso. Olha, vocês querem tanto a CPI que ela vai acabar virando
a CPI do 8 de janeiro. Eu acho que são situações completamente diferentes, tá? Na questão do 8 de janeiro, a gente tem ali uma manifestação popular, até hoje, pessoas, na minha opinião, injustamente presas, que foram condenadas a penas extremamente exorbitantes perto do que de fato estavam fazendo ali, e deveriam cumprir pena por vandalismo. Eu não quero dizer aqui que estou passando pano para vândalo, mas eles devem responder pelo que fizeram, tá? E não como estão sendo condenados, né? Tanto no número de anos, né, que foram condenados à prisão, quanto em valores exorbitantes, né, que tem que pagar de ressarcimento, de dano público, dano moral coletivo, enfim. Eu acho que são situações completamente diferentes. O que a gente está vendo aqui é um crime de corrupção. A gente está vendo aqui, são milhões de brasileiros que foram lesados, são bilhões de reais desviados, através não só desses institutos, né, ligados, muitos deles a partidos de esquerda, inclusive, como é o exemplo da CONTAG, que atuaram, que fizeram lobby não só junto ao governo federal, mas também junto ao Congresso Nacional, escrevendo textos ali, redigindo emendas que foram aprovadas para afrouxar a fiscalização em relação a esses descontos. Eu acho que são situações completamente diferentes, porque no 8 de janeiro a gente não tem ali um desvio de dinheiro, um roubo a milhões de pessoas, né, de brasileiros, e essa é outra situação. Eu acho que se identificar as pessoas que estão vinculadas a isso é muito importante. Como eu disse antes, há indícios de que isso começou muito antes do governo Lula, lá no governo Temer, depois passa pelo governo Bolsonaro e depois no governo Lula tem aí um aumento exponencial desses descontos, né? Eu acho que a gente vai encontrar muita coisa. E vou repetir uma frase: doa a quem doer. Não pode, independente de ideologia partidária, ideologia política, a gente permitir que alguém que esteja envolvido num crime desta natureza, que pessoas se aproveitam da inocência, da boa-fé de idosos para roubar e desviar bilhões, eles saiam impunes. Perfeito. Quero agradecer demais a participação da deputada Anne Ortiz, deputada federal pelo Cidadania do Rio Grande do Sul, participou conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Deputada, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer te receber.